o professor Fabrício Morar, então, vai falar quem escondeu o meu prato. Então, eu vou falar que não fui eu. Bom dia, pessoal. Me perguntaram na semana passada se essa é uma palestra de autoajuda. Não tem nada a ver com o livro. Na verdade, eu nunca li o livro, então não saberia nem dizer. A ideia dessa palestra é falar sobre inferência em gráficos parcialmente observáveis. Tá? Então, vamos primeiro entender, né? Acho que a maioria de vocês deve saber o que é um grafo, né? Quem sabe o que é um grafo, levanta a mão. Então, todo mundo sabe o que é um grafo, né? Então, vamos passar aqui rapidinho. Grafo são abstrações matemáticas para redes, né? Então, eu tenho um par VE, onde V é um conjunto de vértices e E é um conjunto de arestas. Beleza? De vez em quando a gente chama esses vértices de nós e essas arestas de links. Então, vocês vão ver os dois nomes aparecendo aqui de maneira intercambiável. Bom, essas redes, né, esses grafos, servem para representar, modelar alguns sistemas reais importantes. Né? Qual a primeira coisa que vem à cabeça quando você pensa em uma rede? Pode falar. Internet. Né? Internet é uma rede. A web também é uma rede. Alguém sabe dizer a diferença entre a web e a internet? Bom, a web você pode pensar como sendo a rede de páginas que estão interligadas, né? E a internet é a infraestrutura, os roteadores, os links, os backbones que dão suporte, né, à web e vários outros serviços. Né? Além disso, que tipo de rede bastante importante a gente ouve falar todo dia, a gente usa todo dia? Rede social. Isso. Então, a gente vai falar de algumas dessas redes aqui, em particular, acho que de redes sociais, e eu vou falar um pouco também de redes de telefonia celular, redes de comunicação também. Tudo bem? Bom, o principal ponto aqui dessa palestra é que a maior parte dessas redes, elas são parcialmente observáveis, né? Você não tem como ter a topologia, todos os vértices, como é que esses vértices são ligados, a não ser que você seja o dono daquela rede. Né? Então, muitas vezes, mesmo que você seja o dono daquela rede, por exemplo, imagina que você seja o Facebook, né? Essa rede social online, ela contém alguns dos links que representam pessoas que se conhecem, indivíduos que se conhecem pessoalmente, né? Mas muitos desses indivíduos, né, muitos desses links não estão presentes na rede social online. Tá? Alguns deles, inclusive alguns dos links que estão presentes, eles não correspondem a pessoas que se conhecem, né, que se conhecem fisicamente. Tá? Além disso, você tem várias redes sociais e você vai ver que alguns links estão presentes. Tem pessoas que eu sigo no Twitter que eu não tenho no Facebook e possivelmente iam olhar para mim, quem é esse cara aqui? Eles não iam aceitar o meu convite. Né? E, além disso, né, muitas informações sobre os usuários, né, podem estar faltando. O cara não necessariamente vai preencher, né, a cidade de onde ele acessa, a sua idade, às vezes o sexo, não vai preencher nada disso. Né? No caso de redes de telefonia celular, né, imagina que você tem os dados da Oi. Tá? A Oi vai manter um banco de dados chamado CDRs, né, que são Call Detail Records. E basicamente são registros de todas as ligações que são feitas de telefones da Oi para outros telefones e de outras operadoras para Oi. Né? Então você vai ver um gráfico parecido com isso aqui, né? Onde você tem, digamos aqui, a Oi, você vê todas as ligações entre telefones da Oi, você vê ligações para telefones da TIM e dos telefones da TIM para cá. Isso aqui é o quê? Vermelho é claro, né? Isso aqui é vivo. Tá? O que a gente não vê aqui?
ligações entre Isso, exatamente. Né? As ligações aqui entre os caras da TIM, né? Ou TIM para Claro, são as ligações entre os vértices que estão desse lado aqui. Tudo bem? E mesmo que você seja Oi, né? Você só vai ter informação mais completa a respeito dos usuários aqueles que têm conta pós-paga. Tá? Para pré-pago você não tem basicamente nada. Né? Acho que dá para criar até uma sem CPF, se não me engano. Ok. Então, se a gente está pensando em termos de matriz e adjacências, né? A gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Você vê... imagina que essas linhas aqui correspondem ao Oi, né? essas colunas também correspondem ao Oi. Então você vê todas essas ligações aqui, de Oi para qualquer outro número, de qualquer outro número para Oi, mas a gente não sabe o que se passa nessa parte da matriz de adjacência. Tudo bem? Bom, por que é interessante, né, saber alguma coisa a respeito daquelas interrogações? Se você tem... primeiro porque você... se você é uma rede social, por exemplo, né, voltando ao caso das redes sociais, para que eu vou querer saber conexões entre usuários que não estão presentes na minha topologia? Para fazer o quê? De que tipo de serviço? Sugerir amigos, né? Coisa mais básica. Toda vez que eu entro lá no Facebook, aí aparece lá, você conhece esse aqui, né? E muitas vezes ele acerta, impressionante, né? Acho que a maioria das pessoas são pessoas que eu não quero adicionar. Então lá... Ok. Bom, para você é interessante ter esse tipo de serviço, né? Mas para o Facebook é muito mais interessante, né? Ele ganha dinheiro, né? Enquanto você está lá acessando, vendo o que seus amigos estão colocando, né? E, de maneira geral, né? Ele aumenta o engajamento e quanto mais ele sabe sobre você, sobre seus amigos, melhor vai ser o ranqueamento do conteúdo, né? Então, de uma certa forma, é bom para você, porque você vê coisas que são mais relevantes, mas ao mesmo tempo é bom para ele, porque aumenta o seu tempo no site e com isso a sua exposição a propagandas e etc. Né? Inclusive melhores propagandas que são mostradas para você. No caso das redes de telefonia, né, eu posso, se eu tiver bastante informação sobre um usuário, eu posso sugerir a ele novos produtos, né? De vez em quando você recebe aquela ligação da TIM falando, você quer o plano de controle, eu não quero plano de controle. E inclusive outros produtos, né? Se eles cruzarem, por exemplo, esses dados com dados de um banco, por exemplo, né? Eles podem oferecer para você cartão de crédito, empréstimo, financiamento de casa, etc. Tá? E uma coisa muito interessante, né, que saiu um artigo acho que em 2016 na Nature, que mostra que, olhando para essa rede de telefonia celular, né, quem liga para quem, você consegue inferir com alta precisão o índice socioeconômico daquela pessoa, só com base na topologia. Eu não sei nada, não sei qual a faixa de renda de cada uma dessas pessoas, eu não sei. Né? Então eu calculo uma métrica em cima dessa rede, sobre esse nó, e eu consigo dizer, se eu souber a idade dele, eu consigo dizer com alta precisão qual é a faixa de renda, qual é o índice socioeconômico dessa pessoa. Tá? Então, você pode cruzar esses dados para oferecer outros produtos. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta até aqui, não precisa esperar até o final, eu posso ir respondendo conforme a gente for andando aqui. Tudo bem? Bom, além disso, a própria recomendação de conteúdo ela pode ser vista como um problema de predição de links. Tá? Então, se quer recomendar conteúdos aos usuários, ou no caso do Pinterest, eles recomendam pins a diferentes, eu não sei como é que eles chamam isso aqui, né? Esses conjuntos aqui de pins. Tudo bem? Então, a ideia é que você vê que essa bolsa está presente aqui e aqui, né? Esse óculos está presente aqui e aqui, e o que você quer deve determinar se essa bolsa deve ser sugerida para ser adicionada aqui nesse conjunto aqui.
Tudo bem? Ok. Como é que a gente faz previsão de links, né? O que você faria se tivesse que sugerir pessoas, né, prever links? Uma ideia seria... bom, obviamente você vai ter que usar a estrutura do gráfico, né? Essa é a informação que a gente tem. Uma ideia, né, seria usar, por exemplo, o número de vizinhos em comum, né? Então, isso aqui não está no slide, mas imagina que eu tenha muitos amigos em comum com uma outra pessoa, certo? Então, isso é uma certa evidência de que eu conheço essa pessoa, né? Pode ser que não seja, mas essa é a forma, na verdade, heurística mais simples para você fazer predição de links, para você sugerir essas arestas. Tudo bem? Mas a gente vai ver uma coisa um pouco mais interessante do que essa. Tá? Isso é que o pessoal usava 10, 20 anos atrás. A ideia que a gente vai ver hoje é a ideia de embeddings. Tá? É a ideia de que os vértices de um grafo, eles estão, na verdade, eles vivem em um espaço latente de, digamos, K dimensões, né? Onde esse K é muito menor do que o número de vértices do gráfico. Tudo bem? O que são essas dimensões, né? Essas dimensões são dimensões latentes, não tem uma interpretação exata. Essa primeira dimensão aqui significa isso, ou segunda aquilo, e assim por diante. Elas tentam capturar alguns fatores, né, que podem aumentar ou diminuir a chance de dois vértices estarem conectados. Tá? O que você acha que esses fatores podem capturar? Por exemplo, o que aumentaria ou diminuiria a chance de duas pessoas estarem conectadas? Tem o número de vizinhos em comum, né? Mas se você for pensar, né, esse número de vizinhos em comum é quase que uma consequência, né? É como se dois vértices estivessem próximos nesse espaço latente, tá? E aí, obviamente, quem está ali perto deles, né, vai ser vizinho de um, tanto de um quanto do outro. Algumas coisas que esses fatores podem representar são interesses similares, certo? Pessoas que gostam das mesmas coisas, dos mesmos filmes, né? Estão interessados em, ou, sei lá, estão interessados nas placas de vídeo GPUs mais poderosas e elas, sei lá, podem estar em fóruns e se comunicar, etc. Viajei um pouco. Bom, elas podem representar proximidade geográfica, tá? E, como falei, participação em comunidade, né? Eu tenho pessoas que estudaram comigo na escola, no colégio, há tantos anos. Eu não vejo essas pessoas, mas nós estamos ligados nas redes sociais porque a gente fazia parte de uma mesma comunidade em algum momento ou faz parte de uma comunidade agora. Beleza? Ok. Então, a ideia que a gente vai ver hoje, que é a ideia de node embeddings, é justamente essa. Eles vão ser vetores, né? Então tem um vetor UI que representa esse vértice I num espaço latente. Tá? Observa que não é muito trivial você colocar um grafo, né, num espaço latente, né? Porque o grafo não tem essa noção de você está caminhando em uma direção ou outra direção, né? Ele é uma estrutura onde você não tem necessariamente uma ordem entre os vizinhos, por exemplo, né? Mas a ideia é que se você obtiver essa representação latente para cada um dos vértices, a gente consegue calcular ou estimar uma função f que vai nos ajudar, que vai receber como entrada dois embeddings, o i e o j, e vai me retornar, por exemplo, a probabilidade de que i e j estejam conectados. Tá? E eu quero que essa função seja tal que retorne valores altos quando os vértices de fato estão conectados, né, e valores baixos quando eles não estão conectados. Tudo bem? Bom, então a ideia é a seguinte: a gente vai começar aqui recebe como entrada um gráfico, tá?
Ele está coloridinho aqui, mas é só para você usar como referência para os mesmos vértices aqui. Esse grafo, a princípio, não tem labels, não tem cores. E você pode obter, por exemplo, uma representação em 2D para ele, desse jeito aqui. Tá? E o que eu quero, né, é que esses vértices que estão próximos aqui, né, esses que estão em roxo, por exemplo, que eles estejam próximos um do outro aqui nesse meu embedding, que é nesse espaço latente. Tá? Eu coloquei aqui 2 dimensões, que fica mais fácil para a gente ver, mas é comum usar 64, 128 dimensões. Tá? E aí, por fim, a gente vai treinar, a gente pode treinar um classificador, né, qualquer modelo de aprendizado de máquina, para receber como entrada essa função, né, de U e UJ e retornar um score, um valor. E aí, se esse valor for maior do que tal, eu vou dizer, eu estou prevendo que tem uma aresta, né, que tem uma aresta não observada entre esse par, ou que vai ter em algum momento, tá? Que alguns anos essas pessoas vão estar conectadas por alguma razão. Ok. Então essa é a ideia principal, Node Embeddings. A gente consegue, se a gente conseguir representar esses vértices em um espaço latente, a gente consegue fazer predição de links. Uma outra coisa que a gente consegue fazer é classificação de vértices, classificação de nodes. Imagina que, por exemplo, no caso da rede de telefonia celular, para os indivíduos que são pré-pagos, eu não sei se eles são homens ou mulheres, qual a idade deles, e eu posso tentar prever, fazer uma previsão utilizando Node Embeddings também. Tudo bem? E a ideia é muito similar. A ideia é que a gente tem os embeddings, e esses embeddings eles vão servir para mim como features, vetores que representam features de cada um desses vértices. Tá? Eu basicamente pego um grafo e transformo ele em dados tabulares. Eu transformo ele numa tabela daquelas que você está acostumado possivelmente está acostumado a trabalhar, onde você tem um conjunto de features, um conjunto de labels, e você treina um modelo, um classificador ou um modelo de regressão, e aí você faz a previsão. Eu dei alguns exemplos de rótulos, né, mas um que tem um aluno de graduação trabalhando identificar automaticamente o tipo de influencer. Então a gente tem dados no Instagram e está tentando identificar influencers que são relacionadas a celebridades relacionadas à televisão, música, esporte, política. Tá? Eu acho que tem categoria comida também, pessoas que ficam postando comida. E também interesse em um dado produto. Né? Então, a ideia é que você treina com labels conhecidos, por exemplo, eu te dou um novo ponto e pergunto qual o label que eu deveria dar a esse cara aqui. Beleza? Ok. Eu vou falar de algumas técnicas de Node Embeddings e eu resolvi não falar de técnicas que são baseadas em redes neurais. Tá? Até porque algumas dessas técnicas aqui, essas duas em particular, muitas vezes têm resultados superiores ao que a gente consegue construindo as chamadas Graph Neural Networks. Tá? Então eu vou falar dessas 4 aqui. Tá? Bom, a primeira surgiu lá em 2003 e é conhecida como Laplacian Eigenmaps. E ele usa informação de primeira ordem. E quando eu falo de primeira ordem, eu estou falando de vizinhos. Né? Então, é simplesmente a ideia de que os vizinhos conhecidos, eles devem estar próximos no meu embedding, no meu espaço latente. Tá? Basicamente, o que ele faz é tentar encontrar os vetores, os embeddings full, deveria ser o 1 até o n, que minimizam essa função aqui. O que é isso aqui? Né? Eu estou calculando a distância euclidiana dos pares I e J que pertencem ao meu grafo, na minha matriz de adjacências. Então, imagina que eu esteja aqui somando, aqui eu estou somando sobre todos os pares I e J, sobre todos os vértices, né? Só que se essa aresta não está presente no meu grafo, então não me interessa, ela não vai ser levada em conta. Tá? Quando é que eu minimizo isso aqui?
quando as minhas representações de o I e o J para os vértices estão conectados, estão próximas entre si. Né? Tem umas outras questões aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Você, por exemplo, tem que ter essa restrição aqui, caso contrário, uma solução para esse problema seria todo mundo ter exatamente a mesma representação, que não te ajuda em nada. Tá? Então você tem que ter algumas restrições. E o legal aqui é que se você fizer uma pequena manipulação aqui nessa expressão, abrir essa distância, esse quadrado aqui da norma, você vai ver que essa expressão é exatamente o traço de U transposto LU, onde L é o laplaciano do grafo G, né, que é uma matriz diagonal contendo os graus, menos a matriz de adjacências. Tá? E aí, quando você sabe disso aqui, você sabe, por exemplo, que isso aqui é uma matriz, tá? Esse U transposto é uma matriz, matriz vezes matriz vezes matriz vai me dar uma matriz. E os alunos que fizeram álgebra linear computacional comigo deveriam saber que o traço da matriz é a soma dos autovalores dessa matriz. Tá? Então você pode usar algumas dessas coisas para obter essa matriz U aqui de maneira mais eficiente. Tudo bem? Beleza. Então aí surgiu, mais de 10 anos depois, né, esse Deep Walk. E o que ele vai tentar fazer é ir além dessa ideia de considerar a distância, proximidade de primeira ordem. Então aqui a gente tem 3 vértices, quer dizer, tem 4 vértices indicados, o vértice V, o vértice A, B e C. Né? Qual desses você acha que está mais próximo do vértice V? Aí depende, eu coloquei próximo entre aspas, né, porque depende da sua definição de próximo. Né? Bom, se a gente for considerar a distância geodésica, o A está apenas um salto de distância do V. Tudo bem? Então ele está, considerando essa distância, ele está mais próximo. Agora eu tenho aqui B e C. Tá? Qual desses você acha que está mais próximo do vértice B? Quem acha que é D, levanta a mão. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Quem acha que é C? Tem 1, 2, algumas mãos um pouco mais tímidas. Bom, a noção de proximidade, depende da noção de proximidade, né? Mas a ideia aqui que eles tiveram é usar o conceito de passeios aleatórios. Né? O que é um passeio aleatório? É basicamente um processo estocástico. Então, você pode imaginar uma partícula, né, que está aqui em cima do V, e ela vai aleatoriamente, de maneira uniforme, escolher um vizinho para visitar. Tá? Então eu vou aqui do V para um vizinho aleatório de V. Então tenho 1, 2, mais 5, 7 opções aqui. Tá? Então se eu escolho de maneira uniforme, eu tenho uma probabilidade muito mais alta de vir para um desses caras aqui do que para esse aqui. Tá? E aí eu continuo andando com o meu andarilho, meu passeador aleatório, e eu tenho uma probabilidade relativamente alta de vir para cá, né? Quando comparada com a probabilidade de cair no C. A ideia do Deep Walk é usar passeios aleatórios para capturar a proximidade entre os vértices. Tá? Então, como é que funciona aqui em termos algorítmicos, né? Como é que funciona o passeio aleatório? É uma função onde eu dou para ele um vértice inicial, dou um número de passos t, tá? E aí eu vou armazenar a lista de vértices que foram visitados. Então eu começo aqui, eu coloco o vértice inicial no início da lista, e eu vou andar para i igual a 1 até t, eu escolho um vizinho de V de maneira aleatória e uniforme e atribuo a V. Né? E eu vou salvando, vou adicionando, vou concatenando isso aqui ao passeio, e no final das contas eu retorno o passeio. Todo mundo entendeu como funciona o passeio aleatório? É muito simples, né? Esse processo, né, do passeio aleatório, ele é semelhante a um PageRank sem saltos. Tudo bem? E a equação, né, que governa a transição do PageRank sem saltos é justamente essa aqui, né? D menos 1, que seria uma
matriz diagonal contendo o recíproco dos graus dos vértices, vezes a matriz adjacências A. Então, essa matriz vai aparecer de novo aqui um pouquinho mais para frente. Então, como é que funciona o Deep Walker, né? Tem um grafo, e aí eu vou fazer vários passeios aleatórios aqui, inclusive múltiplos passeios, começando de cada um desses vértices, né? E escolho qual vai ser o número de passos que ele vai percorrer e ele vai me gerar, né, essas sequências aqui. Tudo bem? Essas são sequências de vértices visitados. E aí eu só colori aqui para mostrar que eu vou do vermelho, por exemplo, para o azul, né? E às vezes eu vou do vermelho para o verde, e um pouco mais raramente eu vou do vermelho para o roxo. Beleza. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço para medir a distância usando esses passeios aleatórios, né? Essas minhas amostras aqui? Uma coisa importante para se ter em mente é que cada vez que eu repito esse processo, né, se eu usar uma semente aleatória diferente, isso aqui vai me dar um conjunto diferente de passeios aleatórios. Tá? A gente vai voltar a essa ideia daqui a pouco. Foi aí que os caras tiveram essa sacada incrível que o passeio aleatório pode ser visto como sendo uma frase formada por vértices. Tá? É como se fosse aqui, eu tenho uma sequência aqui em vez de ser uma sequência de palavras, eu tenho uma sequência de vértices. Né? Nessa mesma época, estava tendo uma grande revolução, digamos assim, na área de processamento de linguagem natural, onde começaram a surgir os métodos Word2Vec, né, baseados nos modelos Skip-Ram, Seabold. Eles falaram assim, olha, isso aqui é como se fosse um grande corpus, né? Um grande corpus com várias frases. Eu vou pegar e vou tratar isso aqui como se fosse um conjunto de documentos. E eu vou usar um desses modelos, né, o Skip-Ram, por exemplo, para, em vez de obter embeddings de palavras, eu vou obter embeddings de vértices. Tudo bem? O que são embeddings de palavras? São basicamente vetores, vetores, por exemplo, de 30 dimensões que representam as palavras de forma compacta. Tá? Em vez de usar one-hot vectors, você pode usar esses embeddings. Então, da mesma forma como já se fazia embeddings para palavras, eles disseram que tiveram a sacada de dizer que isso aqui era como se fossem frases, e a gente conseguiria obter um embedding para esse vértice aqui, para esse vértice aqui, e assim por diante. Tá? Deixa eu pular aqui o modelo Skip-Ram, não sei se a gente vai... Depois, se alguém quiser, eu posso falar sobre ele. Bom, aí tudo bem. Então surgiu esse método Deep Walker que usava o Skip-Ram para obter esse word embedding. Em 2014, né, apareceu um artigo onde eles mostravam que o que o Skip-Ram, que era esse modelo para gerar word embeddings, fazia, era essencialmente uma decomposição, uma fatoração de matrizes, onde ele tentava fatorar essa matriz aqui, log, e aqui o que a gente tem no numerador? O número de co-ocorrências. Por isso que eu vou ter que voltar aqui só para explicar o que é W e C, por isso que eu realmente vou ter que passar por aqueles slides. Explicando aqui rapidamente como é que funciona esse modelo Skip-Ram, né, para obter word embeddings. A ideia é que você tem uma palavra central, uma palavra target, e ela pode ser usada para prever as palavras que estão aqui a 2 passos antes dela, um passo antes, um passo depois, 2 passos depois. Tá? Se são palavras que estão no contexto dessa palavra target. Tá? E aí, o que o Skip-Ram faz é basicamente deslizar uma janela onde ele define quem é target, né? Ele olha, por exemplo, 2 passos para trás e define que essas são palavras que estão no contexto, e 2 passos para frente são palavras que estão no contexto dessa palavra target também. Então, eu deslizei aqui a janela para banking, então agora eu tenho esses pares aqui, né? Tenho turning com banking, into com banking, crisis com banking e as com banking.
No caso, se a gente tivesse uma frase, eu quero suco de laranja para tomar com cereal. Não é uma frase muito brasileira, né, traduzir. Quando laranja é a palavra target, né, eu tenho, por exemplo, suco no contexto, de no contexto, para e tomar no contexto. Tudo bem? Então essa é a ideia de palavra target e palavra no contexto. Então eu tenho um modelo probabilístico aqui e eu tento encontrar os embeddings das palavras que maximizam a probabilidade de eu encontrar essas palavras no contexto, aqui mais 1, mais 2, né, dada a palavra target. Esse é o modelo Skip-Gram, né, de maneira mais ou menos explicada. Bom, então surgiu esse paper que mostrava que o Skip-Gram passa de uma aproximação implícita para uma fatoração, uma decomposição dessa matriz aqui. Tá? Aí, peraí, que matriz é essa? Isso aqui é uma matriz porque a gente está olhando para todos os pares W e C. Tá? Todos os pares de palavra target e palavra contexto. Então, por isso, você alinha todos os Ws nas colunas e todos os Cs nas linhas. Então, você tem uma matriz. Tudo bem? Onde cada entrada dessa matriz corresponde ao número de vezes que esse par aparece, vezes o número total de pares, dividido por B, que vai ser uma constante, que são quantos... uma constante relacionada à otimização usando negative sampling. Aqui é o número de vezes que a palavra W aparece e o número de vezes que o contexto C aparece. Tudo bem? E aí, bom, se você está fatorando essa matriz implicitamente quando você usa o Skip-Gram, por que a gente não fatora ela diretamente? Eu construo essa matriz direto, tá? Em vez de usar essa técnica de otimização chamada negative sampling, eu vou construir essa matriz com o meu parâmetro B e eu vou fatorar essa matriz. E com isso eles obtiveram resultados melhores do que os resultados do Skip-Gram. Tudo bem? É um processo um pouco mais custoso, que envolve essa decomposição, mas os resultados são um pouco melhores. Ora, se eles fizeram isso aqui para o Word2Vec, o que seria o equivalente em termos de node embeddings? Né? O que seria equivalente quando a gente coloca esse outro processo de amostragem aleatória aqui na jogada? Certo? O que eu quero entender é o seguinte: se eu tivesse a possibilidade de amostrar infinitas dessas sequências, tá? E pudesse utilizar isso aqui de maneira perfeita, né? O que isso aqui me daria no final? Será que existe uma matriz equivalente aqui que a gente está tentando decompor? Exatamente isso que o Network Matrix Factorization tenta fazer, né? Ele mostra que o equivalente aqui seria essa matrizinha aqui. Tá? Observa que o nosso PageRank sem saldos aleatórios, tá? O nosso passeio aleatório aparece aqui de novo. Essa matriz D inversa multiplicada por A. E ele aparece aqui elevado a R, onde R vai de 1 até T. Porque isso são os diferentes... a quantidade de vértices, né, a quantidade T de vértices que o meu passeio aleatório vai visitar. Tá? E aí tem umas outras coisas aqui que não são tão importantes. Isso aqui vai me dar uma matriz, né? E eu vou somar a matriz elevada a 1 mais a matriz elevada a 2 até a matriz elevada a T. Observa que elevar a T, elevar a R, não é elevar cada um dos elementos a R, não. Estou pegando a matriz e multiplicando R vezes. Tá? Qual que é o problema de você fazer isso diretamente? Multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de matrizes é custoso, é n elevado ao cubo. Tá? Mas felizmente essa matriz aqui tem algumas propriedades especiais, né? E a gente consegue calcular isso aqui usando o método da potência. Tá? Não vai entrar muito em detalhe, mas a ideia é que existe uma maneira eficiente de utilizar esse método Network Matrix Factorization.
Ele não é tão barato quanto os outros dois que a gente viu antes, mas para grafos de tamanho razoável, que não seja muito grande, dá para fazer. Eu coloquei esse aqui só para ilustrar, não vou entrar em detalhe. É um método mais recente, que é baseado em Non-Negative Matrix Factorization, e ele usa muito mais informação. Tá? Então, além de informação de primeira e segunda ordem, né, dos meus vizinhos diretos e vizinhos dos meus vizinhos, ele usa também, ele tenta, primeiro você tem que detectar as comunidades, tá? Encontrar como se fossem clusters, né, de indivíduos altamente conectados nesse grafo, e aí você usa tudo isso aqui numa grande função, objetivo não linear, e aí o custo é você realmente tentar encontrar o mínimo para essas matrizes aqui, né? As matrizes que minimizam essa função. Tá? É um método muito custoso, mas que dá resultados muito bons, a gente vai ver para link prediction, tá? Para predição de links. Então, eu coloquei aqui uns gráficos que são os resultados dos experimentos usando esses 4 métodos, que são o Laplacian Eigenmaps, o Deep Walk, NetMF, Network Matrix Factorization, e esse MNMF. Tá? Como é que eles fizeram os experimentos? Né? No caso do Link Prediction, que é a primeira tarefa, né? São 2 tarefas. A gente está falando de predição de links e classificação de nodes. No caso da primeira tarefa, eles pegaram 15 datasets de redes, são basicamente topologias, né? 10 pequenos e 5 grandes, e pegaram 20% das arestas existentes no grafo e adicionaram um conjunto de testes. Tá? E aí o que eles fizeram foi o seguinte, removeram essas 20% de arestas do grafo original. Tá? Então, o meu método tem que adivinhar que essas arestas deveriam estar no grafo. Tudo bem? Além disso, eles adicionaram arestas inexistentes, eles pegaram pares que não tinham arestas entre si, nessa mesma quantidade, né, correspondente a esses 20%, e adicionaram o conjunto de testes. Então, para esses casos, o meu método, o meu classificador tem que dizer, olha, a probabilidade dessa aresta é muito baixa. E eles usaram um classificador simples, porque o objetivo era mais comparar os diferentes node embeddings do que ter o melhor resultado possível. No caso faltou dizer a métrica, né? Não vou entrar em detalhe, mas area under the ROC curve, the receiver operating curve, e a área embaixo da curva Precision Recall. Tá? Então, basicamente, quanto maior, melhor, né? Você quer ver alguma coisa muito próximo de 100%, próximo de 1. Tá? No caso da classificação de vértices, eles tiveram que usar datasets onde eu tinha algum label, alguns rótulos associados aos vértices. Tá? Então, se eu não me engano, eu tenho um dataset, por exemplo, de artigos, e aí você tem artigos que são em uma determinada área, e essa área corresponde ao label do artigo. Eles pegaram 12 datasets, pegaram 50% dos rótulos usados para treino, 50% para teste, e compararam aqui 2 diferentes classificadores. Né? E a métrica é uma métrica que combina, né? É uma média geométrica entre Precision Recall para cada uma das classes, e aí eles tiram a média disso para calcular o micro F1. Bom, tá aqui o resultado, eu coloquei só para esses 4 métodos, mas o paper original de onde eu tirei isso tem uns 12 métodos. Né? Aqui a gente tem os métodos, tá? Cada uma dessas caixinhas é o resultado, né? É a métrica, essa métrica aqui, para um dos 10 datasets pequenos que são mostrados aqui. Tá? Então, por exemplo, o Laplacian Eigenmap obteve 73,1% de AUROC, né? De Area Under the ROC Curve, nesse dataset, 77,3% no outro e assim por diante. Então eles pegaram esse aqui e empilharam como se fosse somando, né? É um pouco melhor do que tirar a média, porque você vê cada um deles separadamente assim. Né?
E aí a gente observa que aquela técnica muito complicada, né, que usa informação de comunidades, teve um desempenho melhor do que as outras, né? Mas não tem tanta diferença entre elas, não, né? Eu acho que essa aqui realmente é a piorzinha, mas essas duas aqui, né, tanto o Deep Walk quanto essa técnica que fatora de maneira explícita a matriz lá do Deep Walk, tem essencialmente o mesmo resultado, né? Já na classificação de vértices, a técnica do Network Matrix Factorization teve um desempenho consideravelmente, né, significativamente melhor do que o das outras, tá? É claro que tem algumas diferenças por dataset, né? Então, nesse dataset aqui, o PubMed, em particular, a melhor foi o Deep Walk. Tá? Vai ver a aleatoriedade. A melhor foi o Laplace Eigenmap. Tudo bem? Ok. Eu vou falar um pouco de agora para terminar a palestra, um outro uso, uma outra maneira de você usar embeddings, né? Que não é necessariamente uma tarefa, né? Uma tarefa de predição. É basicamente uma tarefa de análise de dados, olhar para esses embeddings e ver como é que eles podem ser usados para entender a dinâmica da política aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tudo bem? Eu fiz um trabalho publiquei um artigo com a Jussara, né, que é outra professora do departamento, e um aluno dela, o Carlos, que está na Itália fazendo parte do doutorado dele agora, onde a gente analisou a dinâmica das redes políticas. E para isso a gente usou justamente esses node embeddings, de maneira a tentar caracterizar comunidades ideológicas e a polarização, né, dos membros dessas comunidades ao longo do tempo. Então, os dados que a gente usou são dados públicos, qualquer um pode baixar, que correspondem a 15 anos de sessões de votação na Câmara dos Deputados do Brasil ou no House of Representatives, no caso dos Estados Unidos, né? A gente pegou o mesmo período de tempo, né? É importante que, quando você vai analisar esse tipo de dados, que você tenha em mente a diferença entre o sistema político nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá é um sistema essencialmente não fragmentado. Você tem, de um lado, os republicanos, do outro, os democratas. Você tinha os independentes até antes do Obama se tornar presidente. E agora, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles não aparecem mais nos dados. E no caso do Brasil, né, durante esse período que a gente analisou, você tinha 23 a 31 partidos, dependendo do ano para o qual você olhasse. Tá? Então, algumas das coisas que são interessantes, que a gente achou que valeriam a pena estudar, eram como identificar mudanças ideológicas dos membros individuais, né, olhando para a pessoa, para o comportamento dela em relação à votação, né, como é que a gente vê que essa pessoa basicamente mudou, né, está se comportando de maneira diferente. Como identificar a polarização e como essas comunidades polarizadas evoluem ao longo do tempo. Tá? Observa que a ideia de usar a sessão de votação, né, é que a maneira como o candidato vota talvez seja a melhor maneira de identificar a sua posição ideológica nesse espaço latente. Né? E está aí um pouco a ideia de usar embeddings. A gente vai construir redes a partir do voto que cada um, dos votos que cada um deu, e obter embeddings a partir dessas redes. Né? Como é que a gente constrói? Como eu disse, nessas sessões de votação, né, elas são discutidas e votadas várias proposições, projetos e emendas. Esses votos são a expressão direta da ideologia e das opiniões. Essa é a premissa principal do trabalho, que os votos são a expressão direta da ideologia e opiniões. Então, para cada ano T, de 2003 a 2017, a gente constrói um gráfico ponderado, o GT, onde o peso da aresta entre dois vértices I e J
corresponde ao número de vezes em que eles votaram igual. Né? A partir desse grafo a gente consegue obter comunidade. E uma coisa legal é que nos Estados Unidos você tem os dois partidos, e os dois partidos basicamente formam as comunidades. Tá? Então em 2015 a gente tinha uma comunidade aqui, uma comunidade formada por esses membros. Em 2016, basicamente esses caras continuaram na mesma comunidade. Né? Teve alguém aqui, eu não sei exatamente quem, que formou uma terceira comunidade pequenininha. E aqui eles continuaram. Né? E aí de 2016 para 2017 algumas pessoas saíram, né, do House of Representatives, né, do equivalente à Câmara, né? Mas as comunidades são muito estáveis, né? Esse cara aqui que tinha saído, ele voltou, ele fez as pazes e voltou lá para a comunidade que ele estava. Tá? No caso do Brasil, embora tenham 23 a 31 partidos, o número de comunidades ideológicas é muito menor. Né? A gente tem alguma coisa aqui variando de 3 a 8 durante o período todo que a gente analisou. Né? E aí você consegue ver essa dinâmica, né, dessa divisão, né? Um partido aqui é um partido, essa comunidade que se dividiu em algum momento, né? Mas que voltou aqui entre 2016 e 2017, né? Alguns membros voltaram junto com alguns membros daqui que se uniram. Tá? Então, dá para fazer esse tipo de análise, né, para entender em alto nível como é que a política está se comportando. Né? A partir dessas redes, a gente consegue obter embeddings. O único problema é o seguinte, né? A gente tem uma rede para cada um dos anos. E esses embeddings, eles... observa que se você tem um determinado embedding para esse ano, e se você rotacionar esse embedding, aplicar uma matriz de rotação, é essencialmente o mesmo embedding. As distâncias entre os vértices permanecem exatamente iguais. Então a gente tem que ter uma forma de conectar. Eu não posso treinar esses embeddings de maneira independente para cada um dos anos. Eu tenho que ter uma maneira de conectá-los. Tá? E aí o que eu faço é usar uma técnica onde eu tenho, basicamente, tenho que forçar a representação de um vértice no ano T a ser parecida com a representação desse vértice no ano T mais 1, usando uma constante de penalização. Tá? E aí isso meio que vai alinhar esses embeddings que vão ser treinados todos de uma vez só. Tá? E aí, se eu quiser analisar a mudança ideológica de um determinado membro, né, eu posso olhar para a cosine similarity dele com ele mesmo no ano seguinte. Né? Então, tem a representação, né, o embedding do vértice I no tempo T, no ano T, e o embedding do vértice I no ano T mais 1. Eu posso calcular essa similaridade aqui, né? E o quanto mais próximo de 1, mais consistente é o comportamento dele do ano T para o ano T mais 1. Tá? Quanto menor, mais diferente, né? Vai ser. Se for, pode ser até menos 1, né? Então ele pode mudar completamente, né? de um ano para o outro. Mas obviamente isso não acontece, ele não vai de 1 para menos, ele nunca chega a menos 1. Né? No caso dos Estados Unidos, né? A gente pegou um ano aqui específico, não lembro que ano é esse, a gente vê que os republicanos estão de um lado, os democratas estão do outro, e isso não são labels que a gente fornece para o algoritmo, tá? Você olha para os votos, e aí, a partir dos votos, obtém esses embeddings. E aí, quando a gente colore eles, vê que, de fato, eles estão lá sendo consistentes com o seu partido, etc. Tá? No caso do Brasil, a coisa é um pouco mais complicada, né? Porque você tem muitos partidos, aqui a gente colocou só 4 principais, e tentou agrupar eles em 3 anos seguidos, tá? Então você vê aqui, por exemplo, não sei se isso aqui é 2015, provavelmente 2015, não sei qual que foi, né, essa legislatura aqui. Foi no ano do impeachment, né? Foi naquela época do impeachment. Então a gente tem aqui o PT aqui nesse ponto, né? No ano T,
no ano T mais 1 ele vem para cá, e no ano T mais 2 ele vem para cá. E aí, inicialmente, o PT e o PMDB estavam próximos aqui um do outro, né? Você pode ver que esse losango corresponde ao ano T. Né? E aí, no ano seguinte, o PMDB vai se junta aqui com os outros partidos, né? Com o DEM e o PSDB. Né? Então, dá para olhar esse tipo de coisa e interpretar, né, esses movimentos, né? Esses partidos se juntando, né, e se afastando do espaço ideológico. Bom, não sei como é que a gente... O tempo está bem em cima. Então, só as considerações finais aqui para a gente finalizar e abrir para mais alguma pergunta. As técnicas de node embeddings, elas são usadas, né, para representar vértices em um espaço latente. Temos métodos dos quais eu não falei aqui, mas que tem bastante interesse, tem alguns alunos trabalhando, que são as Graph Neural Networks. Então, a ideia é que você vai construir a sua arquitetura da rede, né, baseada em vértices, vizinhos desse vértice e vizinhos dos vizinhos desse vértice. Isso vai te dizer o que você vai colocar como entrada, né, e vai te dar no final uma representação, um embedding para esse nó na saída. A gente viu que eles podem ser usados para predição de links, classificação de vértices. Tem um uso que não é tão comum, né, tão usual, que é a detecção de comunidades. Existem outras técnicas que não dependem de embeddings para detecção de comunidade. Mas eu coloquei aqui no final um exemplo, né, com o qual a gente trabalhou, que é para caracterização de redes. Tá? Então é isso. Obrigado.